Soteldo tem proposta da Arábia Saudita e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto qual é a chance de o Santos negociar uma de suas principais estrelas. Quero falar também sobre Vanderlei Luxemburgo, correndo enorme risco de demissão depois da derrota por 2-0 do Palmeiras em casa para o São Paulo. Detalhes da chegada de Robinho à Vila Belmiro com direito a salário e tempo de contrato. Vou falar também sobre a repercussão negativa do torcedor santista. Para completar tudo sobre as vitórias de Flamengo e Atlético Mineiro na abertura da rodada do Campeonato Brasileiro. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Queria desejar ótimo domingo a todos e pedir para vocês assistirem ao vídeo até o fim. Se curtirem, não esqueçam de deixar o like. Depois se inscrevam no canal, bem fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Já que apertou o botãozinho vermelho, aperta também o sininho para que você receba notificações de cada vídeo novo e também de live. Vou fazer uma live a partir das 6 horas da tarde, aberta para todo mundo, e a partir das 7h30 da noite, exclusiva para membros do canal. Para você ser membro do canal, é bem fácil, vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá e escolhe qualquer um dos 5 planos, beleza? Bora começar o vídeo de hoje falando sobre o empate em 0-0 entre Curitiba e Fortaleza, jogo disputado nesse sábado no Couto Pereira, jogo e resultado que não agradaram a nenhum dos dois times. Rogério Ceni, técnico do Fortaleza, saiu lamentando o cansaço do seu elenco. Fortaleza vem de uma maratona pesada de jogos e havia expectativa de que o time cearense pudesse vencer. De qualquer forma, com o empate, Fortaleza pulou para o 8º lugar, 21 pontos conquistados. Já o Curitiba ocupa a 18ª colocação, tem apenas 13 pontos ganhos em 15 jogos, não vence há 4 partidas. Sequência muito ruim do time de Jorginho, que é um dos fortes candidatos ao rebaixamento. Ficou faltando só falar sobre uma coisa importante do Fortaleza: 8 partidas sem derrota do time de Rogério Ceni, com 4 vitórias e 4 empates. Momento bem legal do Fortaleza, uma das sensações do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora do líder do Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético Mineiro confirmou o favoritismo e fez 3-0 no Goiás na noite desse sábado, jogo que começou às 9 da noite no Mineirão. Gols de Keno, Natan e Marrone. Keno marcou de pênalti, o Natan fez o segundo e o Marrone no finalzinho definiu 3-0. Com o resultado, o Atlético manteve a liderança com 3 pontos de vantagem para o Flamengo, tem 30 pontos conquistados em 42 possíveis. O Flamengo aparece na segunda colocação com 27, o Internacional, que ainda joga na rodada, pode pular para 28 e diminuir para 2 pontos a diferença em relação ao Galo. Queria falar mais uma vez sobre a grande atuação do Keno, fez gol de pênalti, deu assistência e foi o nome do jogo, também participou de quase todos os principais lances do Atlético durante toda a partida, 8 gols marcados nos últimos 5 jogos. O ex-atacante do Palmeiras, que demorou um pouquinho para engrenar com a camisa do Galo, tem sido um enorme destaque. Para fechar, outro destaque importante é a estreia de Sávio, menino de apenas 16 anos de idade, foi titular com o Sampaoli e deixou uma boa impressão, menino que vai ser lapidado e certamente vai melhorar bastante. 100% de aproveitamento do Atlético como mandante no Campeonato Brasileiro, 7 jogos, 7 vitórias, precisa melhorar o Galo apenas como visitante, já tem 4 derrotas na condição fora de casa, jogando fora de casa para ser mais preciso. Para completar sobre o Goiás, lanterna do Campeonato Brasileiro, mais uma derrota, não vence há 4 partidas, um empate, 3 derrotas nessa sequência, apenas 9 pontos conquistados em 12 jogos disputados. E no Clássico do Rio de Janeiro, deu mais uma vez Flamengo, vitória por 2-1 em cima do Vasco, jogo em São Januário, já são 16 partidas sem vitória do Vasco contra seu grande rival. 7 vitórias do Flamengo e 9 empates nesse período. A última vez que o Vasco conseguiu triunfar em cima do Flamengo foi no longínquo 24 de abril de 2016. Na partida desse sábado, o Vasco até sai na frente com um gol do Thales Magno. No segundo tempo, logo no comecinho, o Léo Pereira fez um gol de empate e a virada se deu a partir de Bruno Henrique e mais uma falha do Fernando Miguel. O torcedor do Vasco está perdendo a paciência com o seu goleiro. Vitória importante para o Flamengo, que se manteve só 3 pontos atrás do Atlético Mineiro, mesmo num jogo em que não foi bem. Definitivamente o Flamengo não fez um bom jogo, a ausência de Arrascaeta e Everton Ribeiro foi bastante sentida, o Gerson muito encostado pelo lado direito também não fez um bom jogo, até por isso Bruno Henrique e Pedro participaram quase nunca da partida, não foi um bom jogo de fato para o Flamengo. De qualquer maneira, já são 4 vitórias seguidas do time de Domenech Torrent, nos últimos 6 jogos 5 vitórias e 1 empate,
bom momento do Flamengo, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Flamengo tem tido dificuldades no primeiro tempo, 0 a 0 com o Atlético Paranaense e Sport, as vitórias vieram só no segundo tempo. No jogo contra o Vasco ainda saiu perdendo no primeiro tempo por 1 a 0. Por sua vez, o Vasco chegou a 7 partidas sem vitória, são 5 derrotas e 2 empates. Também por conta dessa sequência, o Ramon Menezes foi demitido e o Vasco ainda não conseguiu encontrar um substituto. Já ouviu alguns nãos de Thiago Nunes, de Dorival Júnior, de Roger Machado, entre outros. A expectativa do Vasco é de que um técnico seja anunciado até a próxima segunda-feira. Vasco, que caiu para a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, tem 18 pontos conquistados, só 3 à frente da zona do rebaixamento. Bora falar agora sobre Robinho, novo reforço do Santos, notícia que se tornou oficial durante a tarde desse sábado e causou enorme repercussão negativa. Daqui a pouco te conto sobre isso. Antes só queria lembrar as últimas horas de bastante tensão entre o Santos e o Robinho, com direito até a possibilidade dele se mudar para o Palmeiras. Informação do Ademir Quintino, que é jornalista e amigo próximo do Robinho, é de que o Robinho tinha uma proposta de um clube da capital. O Orlando Rolo, presidente do Santos, havia me contado na sexta-feira que o interessado era o Palmeiras. Te contei todos os detalhes no vídeo da manhã desse sábado. Mas, ao que parece, essa história foi usada para pressionar o Santos a chegar num valor que o Robinho queria. Nem foi preciso, o Orlando Rolo insistiu que o Santos não tinha condição de bancar um ótimo salário para o Robinho, e o acordo fechado por 5 meses prevê que o Robinho receba R$ 1.500 por mês de salário. Robinho ainda alegou que queria ganhar R$10 por mês, de acordo com o Rolo. Esse salário não é permitido para um jogador de futebol profissional no Brasil, e Santos e Robinho se acertaram com pagamentos mensais de R$ 1.500. 5 meses de contrato. É bem verdade que há 2 bônus previstos nesse vínculo. Se o Robinho completar 10 partidas, ele tem direito a R$300 mil. Se chegar a 15 partidas, tem direito a mais R$300 mil. Ou seja, é bem provável que o Robinho embolse esses 600 mil, mas só no fim do contrato, ou seja, em fevereiro. E quem vai pagar toda essa grana é o Marcelo Teixeira, que é candidato à presidência do Santos e nesse momento ocupa o cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Vale a lembrança também de que há a possibilidade de uma prorrogação automática do contrato por mais 1 ano e 7 meses, se o Santos e o Robinho assim quiserem, a partir de março do ano que vem. Apesar do valor muito baixo do salário, o Robinho vai ser o jogador profissional do Santos com o menor salário. Inclusive, por conta disso, o Orlando Rolo chegou a me dizer que trata-se da maior contratação da história do clube. Apesar de tudo isso, a repercussão foi extremamente negativa, até junto a santistas. Tudo porque o Robinho foi condenado lá na Itália por um crime de violência sexual. Teve muita gente usando as redes sociais para criticar a decisão do Santos de contratar o Robinho. A repercussão foi tão negativa que a Marisa Lígia, que é advogada e representante do Robinho, fez um vídeo no Instagram dela explicando que o Robinho foi condenado apenas em primeira instância. Ainda há uma série de trâmites, de acordo com ela, pelo menos 3 instâncias para que haja uma condenação definitiva, e enquanto essa condenação não vier, o Robinho não pode ser preso. Ela ainda assegurou que o Robinho está liberado para jogar em qualquer país da América do Sul, que ele vai disputar Libertadores da América sem qualquer restrição de viagem. Houve muita gente dizendo nas últimas horas que se o Robinho, por exemplo, fosse viajar para qualquer outro país, ele poderia ser extraditado para a Itália, onde ficaria preso. De acordo com a advogada, isso não existe, porque ainda existem algumas etapas a serem cumpridas até uma eventual condenação final. Para completar, queria te contar que entre os jogadores de futebol, a repercussão da chegada do Robinho à Vila Belmiro foi das mais positivas. O Sanches, por exemplo, já prometeu entregar a camisa 7, que o Robinho sempre usou no Santos, ao atacante, ao rei das pedaladas. O Neymar, direto de Paris, também festejou a volta do Robinho à Vila Belmiro. Você pensa que domingo não tem informação exclusiva? Tá muito enganado. Quero te contar em primeira mão que o Santos recebeu nas últimas horas uma proposta oficial de um clube da Arábia Saudita por Soteldo, meia venezuelano de 23 anos de idade, que está servindo a seleção de seu país nesses últimos dias por causa das eliminatórias, pode se transferir para esse clube da Arábia Saudita, cujo nome não foi revelado. Proposta inicial era de 8 milhões de dólares, o Santos já disse que por esse valor não sai negócio e espera para as próximas horas uma oferta na casa dos 10 milhões de dólares, que equivalem a mais ou menos 55 milhões de reais. Perguntei ao presidente Orlando Rolo se pode sair negócio e a resposta dele foi de que vai analisar com carinho essa situação nos próximos dias. É óbvio que o Santos não gostaria de se desfazer do Soteldo, mas existe enorme dificuldade financeira no Santos e também por conta de uma série de ações na FIFA, incluindo entre elas a relacionada ao Soteldo. Só para lembrar, o Santos contratou no ano passado o Soteldo junto ao Huachipato. Na oportunidade, o Santos prometeu ao clube chileno 3 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos.
Lá se vão quase 2 anos e o Santos não pagou qualquer centavo ao Huachipato, que foi à FIFA e já conseguiu uma condenação a partir da próxima terça-feira, se não houver o pagamento de um valor que hoje equivale a 19 milhões de reais. O Santos ficará impedido de novamente contratar jogadores. Houve uma liberação na última sexta, porque o Santos conseguiu pagar o que devia ao Hamburgo referente ao Kleber Reis, e a partir da próxima terça-feira, por causa dessa punição, por causa do não pagamento junto ao Huachipato, a FIFA vai condenar o Santos mais uma vez a não inscrever atletas. E para piorar, além desses 3 milhões de dólares, o Huachipato também cobra outros 6 milhões de dólares. Vale a lembrança de que o Atlético Mineiro apareceu no início desse ano com uma proposta de 11 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. Na oportunidade, o Santos disse não à oferta do Galo e a partir daí ficou obrigado a comprar os outros 50% que ainda pertenciam ao Huachipato. Então, nesse exato momento, a dívida do Santos com o Huachipato é de 3 milhões de dólares pelos primeiros 50% e mais 6 milhões de dólares por os outros 50%. O Santos não pagou absolutamente nada e o Huachipato cobra nesse momento, com juros e correção monetária, cerca de 11 milhões e 600 mil dólares. Se o Santos topar vender o Soteldo para esse time da Arábia Saudita por 10 milhões de dólares, é bem provável que não sobre absolutamente nada em relação à dívida que tem com o clube chileno. É natural que os chilenos abram mão do pagamento de multa e de juros para que exista um acordo, mas vai sobrar não mais do que 1 milhão de dólares para o Santos, caso o Soteldo seja negociado. Situação extremamente complicada para o Peixe e para o presidente Orlando Rolo, que acaba de assumir a direção do clube. O Santos vai decidir nas próximas horas, mas eu já queria te deixar de forma antecipada a notícia de que o Soteldo tem uma proposta da Arábia Saudita. Bora fechar o vídeo falando sobre a vitória do São Paulo por 2-0 contra o Palmeiras em pleno Allianz Parque. É a primeira vez na história do estádio, desde que ele foi construído em 2014, que o São Paulo consegue vencer o Palmeiras. Eram até então 10 jogos com 9 vitórias do Palmeiras e um único empate do São Paulo. Pois a vitória veio nesse sábado, 2-0, gol do Reinaldo aos 11 do segundo tempo e o segundo gol já no finalzinho, aos 48, marcado pelo Vitor Bueno, o gol do Reinaldo de pênalti, o gol do Vitor Bueno num bonito contra-ataque e em ótima jogada do Igor Vinícius, para mim um dos melhores em campo. É importante lembrar que o São Paulo foi quase sempre superior ao Palmeiras durante a partida. Mais organizado, conseguindo sair do campo de defesa para o campo de ataque, criando oportunidade de gol. Palmeiras um verdadeiro catado, a velha bagunça de sempre. Apesar dos bons resultados em campo, o Palmeiras continua se apresentando muito mal e a derrota causou enorme repercussão negativa. Antes de te falar sobre os riscos que o Vanderlei Luxemburgo passou a correr por causa dessa derrota, queria situar a posição tanto do São Paulo quanto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. São Paulo pulou para o terceiro lugar, tem 26 pontos conquistados, só atrás do líder Atlético com 30 e do Flamengo com 27. Segunda vitória consecutiva do São Paulo, que já havia feito 3-0 contra o Atlético Goianiense na última quarta-feira. Nos 2 jogos o São Paulo conseguiu não tomar gols, conseguiu vitórias importantes e nas 2 partidas o tricolor teve o Bruno Alves na zaga e o Luan como primeiro protetor no meio-campo. Era um velho pedido da torcida, o Fernando Diniz demorou, mas enfim conseguiu promover essas 2 mudanças que deram mais estabilidade ao tricolor. Já o Palmeiras estacionou nos 22 pontos, é o 5º colocado, ainda pode ser ultrapassado nessa rodada e chegou à segunda derrota consecutiva, tinha 20 partidas sem perder. Foi derrotado pelo Botafogo no meio da semana, voltou a perder agora para o São Paulo. E foi o suficiente para que a paciência do torcedor do Palmeiras para com o Vanderlei Luxemburgo, que já não andava das maiores, terminasse de vez. Até a Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, emitiu uma nota anunciando que não quer mais Vanderlei Luxemburgo. E muita gente entendeu a partir desse anúncio de que a Leila Pereira, a principal patrocinadora do Palmeiras, também não quer mais o Vanderlei Luxemburgo. A associação de quase todo mundo foi de que a Leila anda muito próxima da Mancha e se a Mancha se rebelou contra o Luxemburgo, pode ser que a Leila também não queira mais o treinador. Tô colocando no condicional, isso é só uma suposição dos torcedores do Palmeiras. Houve no Twitter uma hashtag Fora Luxemburgo, que esteve entre os assuntos mais comentados da noite desse sábado. Pressão gigante, até de conselheiros e de diretores, para que o presidente Maurício Gagliotti demita o Vanderlei Luxemburgo. Luxa que mandou muito mal também na entrevista coletiva. Entre outras coisas, ele disse o seguinte, abre aspas, tem que ver se tem um time para jogar bonito, fecha aspas. É a segunda vez que depois de perder o Luxemburgo sai atacando. Na quarta-feira, depois da derrota para o Botafogo, ele disse, cobrou
a diretoria em relação a reforços, dessa vez não cobrou em relação a reforços, mas disse que não dá para jogar bonito porque não tem peças, algo que todo mundo desconfia, afinal de contas, se o Palmeiras não tem o melhor elenco do futebol brasileiro, tem o segundo melhor elenco. É o Luxemburgo não querendo para si a responsabilidade dos últimos resultados ruins e do momento de instabilidade do Palmeiras. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa próxima ao presidente Maurício Gagliotti para saber se existia algum movimento, alguma possibilidade de demissão imediata do Vanderlei Luxemburgo. Ele disse que durante esse sábado, apesar da pressão, o Gagliotti estava decidido a permanecer com o Luxemburgo. Resta saber se nesse domingo, com a continuidade da pressão, o Gagliotti pode voltar atrás e decidir pela dispensa do Luxa. Só um detalhezinho importante. Na saída do campo, depois da derrota por 2-0, o Felipe Melo foi perguntado o porquê do desempenho tão ruim ofensivo do Palmeiras. E a resposta dele foi meio complicada para o Luxa. Ele disse algo como: pergunte ao treinador. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo desse domingo. Espero que vocês tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificação. Vale a lembrança de que hoje tem live a partir das 6 da tarde, aberta para todo mundo. A live para membros vai começar um pouquinho mais tarde, às 7h30, beleza? Espero por todos vocês. Para participar da live exclusiva e ter uma série de outros benefícios, só clicar no link na descrição desse vídeo e se tornar membro do canal. Fechado? A gente se vê de noite. Tchau, tchau!